Olá, galera. É, Estamos então indo já para a reta final do nosso curso. Essa é a primeira aula do terceiro módulo do curso de Filosofia, semestre de 2020/3. É um NEMAT, né? Campus de Tangará da Serra, e estende-se para outros campos também, tá? O tema da aula de hoje é filosofia da linguagem, tá? Filosofia da linguagem. Nós vamos ver ao longo de algumas aulas, né, eu pretendo fazê-las mais curtas, três correntes, né, do pensamento filosófico linguístico contemporâneo, tá? Ou modernos e contemporâneos, que são, né, a hipótese do Sapir e Whorf, né, do Edward Sapir e do Benjamin D. Whorf, o Charles Peirce, que é muito usado atualmente, e o Noam Chomsky, que é um teórico, né, ainda vivo, né, e que tem influenciado muito também nas discussões sobre linguagem, tá bom? Então, a primeira hipótese do Sapir-Whorf é que a linguagem organiza a cultura de um povo, tá? Então, pegando num aspecto macro na linguagem, ela serve para organizar todos os aspectos culturais de um povo, né? Que seriam todos os aspectos culturais, né? Os que envolvem desde as tradições, as lendas, até os sistemas de troca, né? A convivência, né? A política, né? Então, todo sistema cultural que dá identidade a qualquer povo, né, é estruturado linguisticamente, tá? Através podemos pensar, né, povos mais antigos, né, povos recentes, povos de uma cultura mais primitiva, entre aspas, né, ou povos digamos assim, mais uma cultura mais complexa, moderna, como vocês quiserem. O fato é que todos se estruturam a partir da linguagem, certo? O segundo, a segunda hipótese é justamente que a cultura faltou um verbo aqui, né? Está compreendida ou é compreendida na linguagem. Ou seja, essas duas hipóteses são complementares. Elas são, de certa forma, elas são opostas. Por quê? Porque uma diz que a cultura de um povo, né, é organizada através da linguagem. Então nós poderíamos pensar o seguinte: isso quer dizer que a linguagem é anterior à cultura? Né? Por outro lado, Wolff e Sapir dizem que a cultura é compreendida na linguagem. Ou seja, para compreender a cultura de um povo, nós temos que compreendê-la através da linguagem. Para compreender a ciência, né, que um outro povo produz, para compreender seus costumes, para compreender a sua forma de organização política, enfim, a linguagem é um meio universal, né, do conhecimento, né? Mas ela é formada culturalmente ou a linguagem é que forma a cultura? Cria-se então um paradoxo, né? Um paradoxo entre, né, a linguagem e a cultura. O que a gente sabe
né, a partir dessas duas hipóteses do Wolff e Sapir, ou do Sapir e Wolff, é que a cultura é estruturada linguisticamente, né, através da linguagem, né, isso linguisticamente, né, estou sendo repetitivo, né, mas também que a cultura, né, é que cria, ou as diferentes culturas é que criam as diferentes linguagens, certo? Bem, então, daquele paradoxo entre o que vem primeiro, né? O que vem primeiro, a cultura ou a linguagem, né? O que nós podemos, como é que nós podemos responder esse paradoxo? Podemos respondê-lo dizendo o seguinte, que a linguagem e cultura foram se formando mutuamente, né? Todos os povos possuem essa dinâmica, segundo as hipóteses do Sapir e do Wolff, que certamente depois são comprovadas por outros pesquisadores também. A linguagem e a cultura, né, elas são dois lados diferentes, né, da formação, da estruturação de um povo, né? Então, na medida em que a cultura se forma-se também a linguagem como um meio de manutenção, de organização da cultura, mas também como um espaço, um lugar onde a cultura pode crescer, certo? Então a relação entre desculpa, a relação entre linguagem e cultura é uma relação dialética. Por quê? Porque as duas se alimentam mutuamente, certo? Daí que nós podemos dizer que não é possível compreender a realidade em si mesma, né? Nós só compreendemos a realidade a partir de uma certa linguagem, ou seja, a partir de uma certa cultura. Mais especificamente, falando da nossa cultura ocidental, mais especificamente ainda falando das ciências e do conhecimento, né, cada área de conhecimento tende a criar a sua própria linguagem, né? Muito mais do que apenas criar seus métodos e especificar quais são os objetos que cada área produz, nós temos que pensar o seguinte, é interessante pensar o seguinte, né? Cada área acaba construindo uma espécie de, não uma língua diferente, mas uma linguagem, um linguajar próprio, né? Específico, e que tem a ver com a relação, com a forma como cada área de conhecimento se relaciona com os seus objetos de conhecimento. Assim existe, né, um certo linguajar que é próprio do direito, né? O pessoal chama de juridiquês, né, ou coisas assim, né? Às vezes pejorativamente, às vezes para mostrar, né, que existe um modo de organizar e de sistematizar o pensamento jurídico e que se materializa numa linguagem própria. Então, entender, por exemplo, uma teoria do direito não é apenas entender abstratamente o que quer dizer ou simplesmente aplicar a teoria. É antes entender ou compreender uma linguagem, tá? A mesma coisa ocorre com teorias da administração, a mesma coisa ocorre com as teorias da comunicação, né? Muitas vezes, para o estudante que está começando na área, né, tudo é muito confuso. Por quê? No fundo, porque nós estamos aprendendo, porque o estudante, né, está aprendendo uma nova linguagem, certo? E só para arrematar, né, essa linguagem, né, nova que a gente aprende, né, ela é uma nova forma de estabelecer uma relação de identidade entre conceitos, né, entre a linguagem, entre as palavras, entre
as proposições e a realidade, né? E aí nós voltamos lá no início da filosofia, né? Se a filosofia sempre se preocupou, desde a sua origem, né, com a relação de identidade, com o princípio de não contradição, são princípios fundamentais, eles permanecem aqui, né? Então, entender, né, uma linguagem nova, né, seja da teoria do direito, seja a linguagem que os administradores utilizam nas suas teorias, na sua prática, ou que os comunicadores utilizam, né, é entender como se estabelece a relação entre a realidade e cada uma dessas linguagens, certo? Então, essas são as hipóteses do Sapir e do Worf, né, e que interpretam a linguagem como algo que está intimamente ligado à cultura de um povo. Valeu!